bege com detalhes uva. Lindo. Só pode ser Deus aí. Deus puro. Os varões também estão lindos. Cinza com... Tá lindo. Tá uma maravilha. Cantou afinado, cantou na unção. Irmão, Deus está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Eu quero desde já pedir, eu quero me excusar com os irmãos, porque chegamos um pouco atrasados, por conta de que hoje é um dia de semana, é quarta-feira, e alguns irmãos trabalham. O Sérgio, nosso irmão, que é um motorista nosso, veio com a sua esposa de moto, todo encharcado. Pastor, eu pensei que nós não íamos, e acabou se arrumando, e chegamos aqui um pouquinho tarde, mas chegamos na hora certa, na hora de dar glória com os irmãos. Quero parabenizar o pastor Joel também, pelo seu novo herdeiro, né? O Jonatas, a sua esposa, que nós vamos lá daqui um pouquinho, né? Ver a Cristiane. Eu estava brincando com o pastor Joel, chamei de Abraão e Sara. É brincadeira. Isso é Deus, é a vitalidade do Senhor, né? Parabéns, pastor, viu? E estou muito feliz. Mas sem perca de tempo, as horas já foram, irmão. Eu sou uma pessoa muito criterioso, ou criteriosa, com horário. Porque muitos aqui trabalharam, estão cansados. E eu prometo não ser cansativo. Vou ser bastante objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A epígrafe do texto fala sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. É isto? E o versículo 11, quero enfatizar com os irmãos, lendo desta forma: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vamos fazer o seguinte, para nós guardar isso no coração e ficar bem marcado em nossas vidas. Vou contar até 3 e você vai repetir, tá bom? 1, 2, 3, vai lá. Agora só as irmãs que estão aqui nesse culto. Vamos lá? 1, 2, 3, vai lá. Olha. Agora todos os varões que estão aqui também, para mostrar que nós estamos em missão forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Toda a igreja. Eis que venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podes assentar? Aceitando glória. Irmãos, esse tema é muito propício. Ele é muito bem-vindo para os dias atuais. Nunca se viu, nunca foi tão necessário falar sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando para arrebatar uma igreja, aleluia, uma igreja que faz a diferença. Porque hoje há muitas igrejas, ou melhor, há muitas denominações que se dizem igreja, mas a igreja é uma só. A igreja, ela está aqui, aleluia, na Igreja da Fé do Brasil. Ela está na Assembleia de Deus do Belém, de Madureira, na Batista. A igreja, ela é um corpo, é o corpo de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. E a igreja está se preparando, ou melhor, está aguardando o dia do arrebatamento. Você quer ver? Quantos aqui estão aguardando o dia do arrebatamento? Amém. Muito bem. Por isso que o Senhor Jesus, Ele deixou escrito essas palavras. Essas palavras que foram escritas pelo apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Ele estava exilado na ilha de Pátimos. Essa palavra que nós lemos nesta noite fala acerca de Jesus ademoestando a igreja de Filadélfia. Uma igreja que era uma igreja, podemos dizer, uma igreja sã, uma igreja que buscava a Deus, uma igreja que tinha a preocupação com o dia do arrebatamento. Mas mesmo com a preocupação, mesmo com tudo isso,
O Senhor Jesus deixou bem claro: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando leio esse texto, irmãos, eu, lendo nas entrelinhas, existe uma qualidade do cristão, daquele que examina a palavra como os crentes de Bereia, os bereanos, aquelas pessoas que realmente se preocupam com a sua vida espiritual, se preocupam de morar nos céus. Hoje, as denominações que estão pregando o evangelho por aí, pregam o evangelho da prosperidade, pregam o evangelho da modernidade, pregam o evangelho de um Deus que é obrigado a fazer as coisas, é obrigado a curar, é obrigado a abençoar. Mas eu aprendi com meus pais, eu aprendi que eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele vai me dar, ou por aquilo que Ele me prometeu. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Ele me criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu sou uma criação de Deus. Qual é, aleluia, qual é a minha, por que eu fui criado? Eu fui criado para adorar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu me preocupo porque muitos pregam o evangelho de um Deus que parece que não há arrebatamento. As pessoas estão preocupadas, aleluia, com bênçãos imediatas, estão preocupadas com as bênçãos aqui na terra, mas muitos estão desatentos aos sinais que estão sobre a terra. Jesus está voltando, e segundo aqueles que estudam a escatologia, eles acreditam que não tem mais nada para acontecer. Tudo o que Deus falou na palavra já está acontecendo. Você pode ver que a promiscuidade, o pecado, o engano, hoje até temos igreja aí, paguei. Meu Deus do céu, tudo bem, não posso falar nada aqui não. Mas eu vejo que o Senhor ainda tem os remanescentes. Existe ainda os remanescentes. Quem são os remanescentes? São aqueles que não se preocupam com qualquer coisa. É aqueles que se preocupam em ter o evangelho genuíno, em sentir a presença de Deus, em estar pronto para o dia do arrebatamento. E eu, quando leio esta palavra, esta demonstração, eu percebo que Deus quer falar nas entrelinhas desses versículos, que quando Ele diz, eis que venho sem demora, Ele está dizendo, olha, espere porque eu estou voltando para te levar para os céus. Espere porque a minha vinda é uma promessa fiel. Eu voltarei para a minha igreja. Haverá um arrebatamento coletivo. Aleluia. E está acontecendo um arrebatamento individual. Pessoas que partem, descansam, vão para a glória. Aleluia. E eu olho para esse texto e vejo as entrelinhas. E eu me lembro de Mateus capítulo 25. Aonde há uma parábola das 10 virgens. E as 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias, eram loucas, eram imprudentes. As 5 que eram prudentes, elas tinham azeite em suas vasilhas e ainda tinham reservas do azeite. Mas as nécias, as loucas, não se preocupavam em ter reserva de azeite. E se eu for aqui descortinar esse texto, irmão, é muitas horas de mensagem. Eu falei para o pastor João que eu vou ser bastante sucinto. Então, eu vejo que as nécias, há muitos que estão dentro da igreja
Eles não estão preocupados com o azeite das suas lamparinas, porque estamos vivendo em dias de trevas. Vivemos dias ruins, aonde muitos estão apostatados da fé. O que é um apostata? É uma pessoa que está dentro da igreja, mas está desviado. Está dentro da igreja, canta, ora, mas não acredita. Não crê que vai voltar, Jesus vai voltar. Ele olha e diz, não, tudo isso que está acontecendo, tinha que acontecer, mas ele não crê. Ele está desviado. É uma virgem louca, não é uma virgem prudente. Aleluia, é uma noiva que não está preocupado com o dia do arrebatamento. Nesta noite, eu chamo a tua atenção para que você se prepare para o dia do arrebatamento. Pastor, o que é? Qual é o que me ensine aqui com esta palavra? O que é ter reserva de azeite? O que é ter vasilha com azeite e reserva? Irmãos, nossa caminhada aqui na terra, aleluia, caminhando no evangelho, muitas vezes as trevas são densas, as lutas são densas, e se nós não tivermos o azeite em reserva, acaba-se o azeite e apaga-se a lamparina. Você já andou no escuro já? Quem já foi do interior aqui? Como eu já fui pregar no interior muitas vezes, irmãos que atravessavam, eles passavam, eles vinham de um bairro, ou vinham de 14 quilômetros de a pé, no meio da escuridão, com uma lamparina, ou com farolete, e no meio do caminho, eles vinham andando naquele chão de terra batido, para cultuar a Deus na igreja, isso lá no Espírito Santo, lá em Minas Gerais, e no meio do caminho, quantas vezes irmãos testemunhavam, pastor, tinha cascavel, tinha jararaca, tinha urutu cruzeiro, e nós com a lamparina, nós víamos aqueles animais peçonhentos, aranha, escorpião, e desviávamos, matávamos, e caminhávamos para a igreja, trazendo para o lado espiritual, aleluia. Muitos estão caminhando no caminho para Jerusalém, e se não tiver com a vida, não tiver azeite, não tiver com a lamparina acesa, vem, aleluia, esse escorpião, esta aranha, esta cobra, e pica, e muitos ficam feridos, muitos ficam manquejando, muitos ficam tristes, angustiados, não tem prazer de cultuar, não tem prazer de dar glória a Deus. Mas nesta noite o Senhor diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando eu leio esse texto, estou correndo, quando leio esse texto, faz-me entender que o Senhor estava dizendo para aqueles irmãos de Filadélfia, olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guardar o que tens, denota-se que o Senhor diz, valorize a tua salvação, valorize o lugar que você está sentado. Só dá um valor nas coisas depois que perdem, só dá valor no trabalho depois que você perde o trabalho. A pessoa diz, eu ganho muito pouco, eu ganho R$450, salário mínimo, até um pouquinho mais. A minha vida é uma tristeza. Mas depois que perde o emprego, eles dizem, oh, que saudade daquele emprego. Pelo menos eu tinha 450 no bolso. Quantas mulheres não valorizam o esposo? E quantos esposos que não valorizam a esposa? E quantos filhos que não valorizam os pais? E quantos pais não valorizam os filhos, mas depois que perde, começa a dizer, que saudade, como eu gostava de estar com meu pai, quando eu gostava de estar com a minha mãe, com os meus filhos. Existe até mesmo uma síndrome do ninho vazio. Depois que os pais, além dos seus filhos casam, os pais ficam olhando um para o outro. E agora, velho? E agora, velho?
Foi embora nossos filhos. Chama síndrome do ninho vazio. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo o Senhor dizendo: valorize a tua salvação. Valorize o lugar que você está sentado. Dê valor. Irmãos, nós estamos num país democrático. Nosso país é democrático. Nosso país tem liberdade de expressão. Nós podemos cultuar a Deus. Nós podemos dar aleluia e glória ao Senhor. Podemos abrir a Bíblia aqui, pregar. Hoje já são quase 15 para as 10. Estamos aqui dando glória. Mas tem países onde é proibido você andar com a Bíblia. Tem países que você não pode ler a palavra no metrô, como você já fez algum dia, ou no ônibus, ou pregar na praça, no ar livre. Então nós temos que valorizar. Quando o Senhor fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guardar o que tens é isto: valorize. Valorize. Quando você compra um sapato, né, irmã? Você compra na caixa, e é um cuidado. Esse é o meu mimo. Põe na caixa e guarda e passa o paninho. Está valorizando. Mas ao passar do tempo, você compra outros sapatos, e aquele que era bonitão está ficando meio carcomido. Já arriscou um pouquinho aqui, e você começa a desprezar ele. Nem na caixa coloca mais. Você começa a desvalorizar. É assim. Muitas pessoas não estão valorizando mais a salvação. Muitas pessoas não estão mais valorizando, aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque brincam como Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele foi escolhido por Deus. Manoá, seu pai e a sua mãe, foram escolhidos por Deus para ter Sansão. Sansão era o juiz que ia governar, queria reger Israel. E houve uma lista: olha, você não vai tocar no morto, não vai pegar nem na uva, não vai nem pegar numa uva, você não pode pegar. Você não pode pegar nada do que é do suco da vide. E houve toda uma lista para Sansão. E Sansão não valorizou tudo isto. Porque assim, irmãos, quando nós valorizamos as coisas de Deus, nós temos a presença de Deus em troca do nosso sacrifício. Sansão valorizava, e o Senhor estava com ele. Sansão tinha uma força sobrenatural, ao ponto de ele pegar um leão, pegar na boca do leão e rasgar o leão no meio. Um leão que uma patada equivale a 250 quilos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Sansão começou a brincar. Ele não deu valor o que o Senhor falou com ele. Nessa noite, valorize o que Deus colocou na sua mão. Valorize o círculo de oração que você está regendo. Valorize o trabalho da tua casa. Valorize a tua família, os seus filhos. Dê valor. Eis que venho sem demora. Guardar o que tens é dar valor. Valorize. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta. Não mostre para o teu inimigo onde está a tua força. Não diga em que consiste a tua força. Valorize. Quando eu olho esse texto, eu vejo quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É um cuidado. O Senhor diz: cuidado, vigia. Irmão, você pensa que o diabo vai te derrubar de golpe? Não, ele não tem pressa. Ele é eterno. Ele coloca primeiramente um sentimento. Ele coloca uma ideia e vai nutrindo aquele sentimento, vai alimentando, e você vai vivendo com aquilo. A princípio, o sangue de Jesus tem poder. Depois, não, isso aqui não é de Deus. Mas daqui a pouquinho vai aceitando. Daqui a pouquinho, quando você pensa que não, você cai. E ele pisa no teu pescoço.
e coloca vergonha em você e você não consegue se levantar mais. O que tem de pessoas que estão aí fora, tem desejo de voltar à comunhão da igreja, quer voltar para cultuar, adorar a Deus, para cantar, para pregar, mas não consegue mais. Por quê? Porque não vigiou, porque não teve cuidado, não teve atenção. São João 10:10 diz assim: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio te dar vida, e vida com abundância. Nesta noite, tome cuidado com o ladrão, tome cuidado com o roubo espiritual. Talvez o diabo está te roubando o teu momento de oração, o momento do teu jejum, a leitura da palavra. Nesta noite, cuidado, tenha atenção, fique atento. Quando eu olho para essa palavra, para fechar, eu vejo o Senhor Jesus falando para a igreja de Filadélfia e dizendo: olha, cuidado para não perder o que é precioso. Irmão, pode ver que as pessoas só contam bênçãos. Irmão, eu tenho uma grande bênção para contar. Qual é? Eu comprei um apartamento. Irmãos, eu tenho uma grande bênção para contar. Qual é? Meu filho está na faculdade. Irmão, eu tenho uma grande bênção para contar. Qual é? Eu comprei um carro 0 quilômetro. Irmão, eu tenho uma bênção para contar. Que foi? Saiu a minha aposentadoria. Ninguém conta uma bênção porque Jesus salvou alguém, porque recebeu um renovo espiritual, porque não orava e hoje está orando mais. Aleluia. Muitos não estão valorizando o que é precioso nas nossas vidas. E o texto que nós lemos denota-se isso: para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é honra, coroa é para quem é príncipe, coroa é para quem tem, aleluia, ligação com o rei, é para quem está ligado com o rei. Você está ligado com o rei aqui nessa noite? Você está com a tua coroa aí? Quantos estão com a coroa? Levante a mão e dê glória a Ele. A Bíblia fala de um homem chamado Saul. E Saul foi colocado por Deus para reinar em Israel. E ele não guardou a coroa. Porque o que acontece? O ser humano, ele é fadado ao erro. Se o homem andar sozinho, ele erra. Mas se ele andar com Cristo, ele não erra. Se ele for um homem de oração e de ouvir a voz de Deus, ele não erra. Ele vai errar menos. E talvez nem vai errar, porque o Senhor vai falar com ele. Mas Saul não. Saul foi um rei precipitado. Ele se ensoberbeceu. Ele acreditou que podia fazer tudo. Irmão, tem coisas que não compete a mim e a você fazer. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. E dê ré. O seu carro tem que ter marcha ré, viu? Se não tiver marcha ré, você vai quebrar a cara. Dá ré no teu carro. Põe ré e volta. Peça perdão. Reconcilie com o teu irmão, como diz a palavra. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai até ele e peça perdão para ele, ainda que ele te fez um agravo. É difícil. Eu estou pregando às vezes, mas estou pregando para mim mesmo. A gente prega para a gente mesmo, né, irmão? Aleluia! Saul, o Senhor disse, no capítulo 13, 1 Samuel, ele ofereceu sacrifício. E quem podia oferecer sacrifício era só sacerdote. E alguns que estudam a Bíblia dizem que Saul, por causa de 20 minutos, ele perdeu o reino. Quando os filisteus se reuniam para atacar, aleluia, lá em Micmas, não é isso? Ele ficou apavorado, ficou atarantado. Cadê Samuel para sacrificar? Não vem Samuel, espera um pouquinho, me traz aqui o sacrifício. Colocou, cortou, começou a fazer, aleluia. Só que Deus não mandou ele fazer isso, porque ele era rei.
Ele não era sacerdote. A sua função era reinar, era governar e não com as coisas espirituais. Perdeu o reino. Aleluia. Ele perdeu a coroa por causa da sua precipitação. No capítulo 14, ele faz um voto atrevido. Ele fala: ninguém toca em comida, todo mundo em jejum. E Jonas colocou lá a ponta da vara no mel e provou. E diz que ele ficou sabendo quando jogaram o purinho do tumim. E veio a sorte. Olha, alguém comeu aqui. Quem foi? Foi teu filho mesmo. E o povo começou a comer carne com sangue. Por causa de um rei precipitado. Por causa de uma pessoa precipitada. Uma casa todinha paga. Nessa noite, não te precipite, fique na presença de Deus, a tua bênção vai chegar, o que Deus prometeu vai chegar, espere em Deus. E no capítulo 15, o Senhor diz para ele: vai lá em Amaleque, mata tudo que está em Amaleque, até as crianças que mamam no peito. Ele perdoa Agag e o melhor do interdito. E o Senhor diz para ele assim, usando a vida de Samuel: que balido é esse de ovelhas e de vacas, que esse mugido de vacas que eu ouço? É que eu perdoei o povo, quando eu perdoar, eu perdoei. Ele era rei, já estava perdendo, perdeu a coroa, morreu, ele mesmo se jogou na lança e se suicidou. Sabe o que é isso, irmãos? É pessoas que não estão guardando a sua coroa. Guarde a sua coroa. A obediência, aleluia, é um dos quesitos importantes para você guardar a coroa. Quando você obedece, você está guardando a coroa. Quando você ama, você está guardando a coroa. Quando você perdoa, você está guardando a coroa. Nessa noite, eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe esse grupo de irmãs e de irmãos que cantaram. Deus abençoe o pastor Joel e a sua família. Deus abençoe esse ministério. Deus abençoe os convidados desta igreja. Deus abençoe a minha vida, a minha família. Deus abençoe, Deus abençoe. E eu te digo, Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com o Senhor. Ficamos em pé, santos e santas do Senhor eterno Jesus.